Olha só, olha só. Lucas capítulo 18 diz assim, ó. E contou-lhe Jesus também uma parábola ou uma história sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então Jesus agora vai contar uma história para que a gente aprenda com essa história que nós devemos orar e nunca desanimar ou desfalecer. Pronto, olha lá. Imagine agora, ao lado de Jesus, uma multidão e cada um que queria tirar mais proveito daquele momento, porque não era um momento qualquer, afinal de contas, quem estava diante dos olhos daquele povo era o próprio Jesus. E agora Jesus vai falar sobre perseverança. Jesus vai falar sobre a capacidade que temos de começar e terminar as coisas através da perseverança. E a história está a partir do verso 2 e está escrito: Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo o juiz não quis fazer justiça. Mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta ou me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito, ou me perturbe muito. Verso 6, e disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Você pode dizer amém aí do outro lado? Meus queridos e amados irmãos, eu quero lembrar a você uma virtude que está à disposição para todos aqueles que creem em Deus. Essa virtude se chama perseverança. A perseverança ela é fundamental para você, para mim, para todos nós alcançarmos os nossos objetivos. Os seus objetivos serão alcançados mediante o seu desejo de ir até o fim. É muito triste a gente ver algumas pessoas confundindo a vida espiritual com emoções. É muito triste a gente ver pessoas ainda que não entenderam que a vida espiritual ela deve ser baseada no compromisso e não nos sentimentos. E a gente vê até algumas pessoas dizendo assim: eu não senti, eu queria sentir, e vive a todo momento em busca de emoções espirituais. Não. A sua vida espiritual deve ser pautada pelo compromisso. Esse compromisso vai levar você a uma disciplina agradável a Deus. Você vai ter agora um reflexo que agrada a Deus, que é o reflexo de você começar as coisas e terminar. Com isso, eu digo a você que aqui Jesus está ensinando o segredo da perseverança. Em outras palavras, Jesus está dizendo que você precisa ser insistente. Você precisa se interessar, mas se interessar como que fosse, sabe, algo que, se você soltar esse negócio, se você abrir mão desse negócio, esse negócio é como que fosse a sua própria vida, sabe? Às vezes nós colocamos tanta força, tanta energia
em algumas coisas, como por exemplo, a fazer justiça própria. A gente diz assim, ó, pastor, fulano fez isso comigo, ele vai pagar. Ele vai pagar. E aí a gente fica gastando energia, às vezes com um processo na justiça. Às vezes a gente gasta tanta energia falando mal da pessoa, acompanhando a pessoa para ver a queda da pessoa. E a gente é tão, como eu posso dizer assim, é tão atento a tudo isso, mas quando é para a gente cumprir as coisas de Deus, a gente coloca um monte de obstáculos. A gente pensa em olhar para trás e o Senhor diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para receber o reino dos céus. Quando é para fazer as coisas de Deus, a gente fica inventando desculpas. É assim mesmo. Nós somos especialistas, mas o Senhor está dizendo, meu filho, comece e termine, seja insistente, busque incessantemente o seu alvo, você vai alcançar. Na história que nós lemos, uma viúva, ela consegue o que ela deseja através dessa importunação, isto é, da sua persistência. E olha só, que essa viúva, ela conseguiu, através da perseverança, mudar a sentença de um juiz iníquo, um juiz com coração duro, um juiz que não tinha compromisso com a verdade nem com a justiça. E aí, Jesus diz, olha, vocês precisam ficar bem atentos. E parece que eu vejo Jesus dizendo isso assim, ó. Jesus dizendo em outras palavras assim, ó. Vocês precisam entender, meus filhos, que aqueles que chegam, que aqueles que alcançam, não são os mais fortes. Não. Não são os mais preparados. Não são os mais disponíveis. Não são. Os que chegam até a linha da vitória e sobe lá no pódio, meu filho. São os perseverantes, aqueles que olham firmemente para mim e dizem, eu vou conquistar, eu vou conseguir. Nesta oportunidade, esta palavra não chega até você à toa. Essa palavra chega até você porque é um grito do Espírito Santo. Aleluia. Pastor, eu não tenho força. Ô, Pastor Júnior, como é que eu vou adiante, pastor, se eu não tenho força? Eu digo para você, aleluia, está chegando força de Deus para você. Se ponha na sua posição de humildade, de reconhecimento. Tem pessoas que estão pior do que você e não está reconhecendo que não tem força. Porque essas pessoas estão numa confusão mental medonha. Não pararam ainda para clamar a Deus e para reconhecer o seu estado deplorável. E você já está reconhecendo. Isso é um grande passo para a sua fé. Tem pessoas que estão perdendo tudo, inclusive a fé, e ainda não pararam para gritar e dizer socorro. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, olha eu aqui. Você sabe, mas eu preciso lhe lembrar, uma coisa que toca o coração de Deus é a sinceridade. Não é a sua perfeição, porque você nunca será perfeito. Não é o seu sentimento de que você é mais cristão do que os outros, se é que existe isso. Não é isso que toca o coração de Deus. Não é essa sua carinha de misericórdia. Não é essa sua carinha de pessoa boa. Não é o seu comportamento que você diz, pastor, mas graças a Deus eu não faço nada errado. Isso não é o bastante para tocar no coração de Deus. Isto não é o bastante. Aleluia. Tem que começar com a sinceridade. Tem que começar com as lágrimas. Tem que começar com o quebrantamento. Tem que começar
sem resistência à voz de Deus e às coisas de Deus. Por isso que eu ouço pela fé muitos dizendo: Senhor, olha eu aqui, tem misericórdia da minha família. Parece que eu ouço alguém dizendo: Deus, olha aqui a minha situação, onde eu vim parar, Deus. Pessoas que nesse momento estão nas prisões, nos complexos prisionais do nosso estado e fora, e ouvindo agora e dizendo: olha onde eu estou. Pessoas que estão no leito, com uma enfermidade que está a cada dia sugando as suas forças, mas está falando com Deus. Aleluia, aleluia. Isso demonstra já um comportamento perseverante. Aleluia, você não está se entregando, você não está desistindo, você não está recuando. O poder da perseverança. Aleluia. Lucas capítulo 21, verso 19, Jesus disse, Jesus disse, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Tá vendo? A vida espiritual não é moleza, não. Eu pensei muito tempo que as coisas de Deus aconteciam simplesmente assim: Deus, eu estou esperando, vai acontecer. Infelizmente, às vezes, a graça de Deus mal ensinada, ela dá essa ideia. Não, pastor, Deus sabe de tudo, amém, fica por aí. Não, não. A vida espiritual é uma guerra diária. Por isso que muitas vezes a gente se sente cansado, fadigado. É a batalha, o diabo ele não descansa. Ele não descansa. Ele quer lhe envergonhar, ele quer destruir tudo aquilo que Deus conquistou ou que Deus construiu na sua vida, tudo aquilo que você conquistou em nome de Jesus. Ele bate todo dia para destruir. Então não se canse. Aleluia. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Eu poderia dizer que é através da sua perseverança que você vai ganhar o seu cônjuge para Cristo. Eu posso dizer aqui que através da sua perseverança que você vai romper com a escassez na sua vida, com esse momento onde você olha para um lado e para o outro, como um irmão disse aqui: pastor, eu estou desempregado, eu estou, pastor, enfermo, minha vida está um desmantelo todo. É através da perseverança que as portas vão se abrir. É através da perseverança que você vai vencer esse vício. É através da perseverança que você vai vencer esse pecado. É através da perseverança que você vai conquistar a sua família. Com paciência. É com perseverança que você vai aprender a amar aqueles que querem o teu mal, os teus inimigos, ou aqueles que se fazem teus inimigos. É através da perseverança. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Dificilmente você vai ter algum progresso na sua vida com apenas como eu posso dizer, com apenas tá faltando aqui a palavra, mas vai vir. Com apenas uma iniciativa. Ainda não é essa palavra, é essa aqui, ó. Com uma experiência, chegou a palavra aqui. Dificilmente você vai progredir com apenas uma experiência. E a gente quer um negócio agora. Pastor Júnior, dê uma palavra para mudar tudo. Pastor, faça uma oração para mudar Com uma experiência você não vai progredir. Deus está criando uma situação. E a soma de várias experiências de lágrimas, de traição, experiências de escassez, experiência de ser mal compreendido, experiência de orar, experiência de pedir perdão, experiência de calar, experiência de lutar pela paz. Várias experiências que você vai ter. Isso vai fortalecer você diante de Deus
E você vai se comportar diante de Deus como um servo que aprendeu o segredo da perseverança. Portanto, meus queridos e amados irmãos, o Senhor deixa muito claro que você deve progredir, prosseguir sempre olhando para Ele. Se a gente fosse falar na Bíblia de homens que venceram através da perseverança, a gente encontraria muitos. A exemplo de Davi, um homem provado, e é bom falar de Davi, que Davi é um homem como eu e você, um homem cheio de falhas, cheio de problemas, cheio de limitações. Mas Davi, em todo momento que você abre a Bíblia e vê uma história, ou parte da história de Davi, você vê Davi sempre lutando, sempre perseverando, sempre insistindo, sempre se colocando em oposição ali de forma muito segura. Quer seja diante do gigante, e lá estava Davi, o irmão de Davi, o mais novo, queria despedir Davi. Vai embora, vai cuidar das ovelhas de papai, você está fazendo o quê? Você é presunçoso, rapaz. Aqui é batalha, aqui é pra gente grande. E Davi ficou ali, por ali e tal. Daqui a pouco chegou nos ouvidos do rei. Rapaz, tem um menino aí. E ele está dizendo que já venceu o urso, leão. Tá ali, ele é bem magrinho e tal, mas quer que eu traga ele aqui? O rei, traga. Eu quero conversar com ele. Aí lá estava Davi. Se Davi fosse desistir porque o irmão dele estava com... Você pudesse suportar aquela crise que você entregou as armas. Imagine se você tivesse ido em frente, onde você estaria? Imagine onde você estaria. Mas você desistiu. Você desistiu. Você parou. Você não enfrentou o gigante. Você não foi até as últimas consequências. Isso é muito ruim. Isto é muito ruim. E Davi insistiu. Venceu. Venceu. Eu quero, neste momento, lhe convidar para a gente orar. Mas dizer a você, por fim, que perseverar é simplesmente não desistir, mesmo diante das circunstâncias adversas. Isso é perseverar. Diga comigo assim: perseverar é não desistir. Repita comigo: perseverar é não desistir, mesmo diante das muitas adversidades.